What a great day. Que dia maravilhoso. Great day from, great word from Fabio Grande trabalho aí, grande ministério do Fábio, on being a father. sendo pai, And he's a good dad. é bom pai. And he's a good father because he had a good father. E ele é bom pai porque ele teve bom pai. And that's legacy. E isso é o legado. So it's great to be here with friends. Então é muito bom estar aqui com amigos. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Irmãos, yeah, amen. And, amen. So it's great to be here with my great friend George. Muito bom estar aqui com meu grande amigo Jorge. George and Marcia have been friends for many years. O Jorge e a Márcia se tornaram amigos aí por muitos anos. And to be here with Marcel and Paulo Estar aqui com o Marcelo, com o Paulo, and Jonathan, Jonathan, my friend. meu amigo que fica apanhando o tempo todo aí. And come on, just hit the man next to you and say, this is a Bate great no day. homem aí, dá This is a tapa great no day. homem This aí is a do teu great lado. day. Fala, esse é grande dia. You don't have to hit everybody. Você não tem que bater em todo mundo não, fica calmo aí. It's a great word from Pastor Masao Uma grande palavra aqui do Massal, and of how God has used this ministry, como Deus começou e tem usado esse ministério de used it around homens, the world. e tem usado isso ao redor do mundo. My first travels Uma das minhas primeiras viagens in Brazil were with Pastor Jose Maria foi com o pastor José and our friend Geraldo. e nosso amigo Haroldo. And we had great times. E tivemos tempos maravilhosos. And God began. E aí Deus começou. It always starts with a seed. Tudo começa com uma semente. It's a small seed. Uma semente pequena. My son Bryce is here. Meu filho Bryce está aqui. And give him a hand. He did Dá uma great salva de last palmas night. para ele. The music. I'll share just a couple of things this morning E eu quero compartilhar algumas coisas com você nessa manhã about being a father. sobre ser pai. But it's not just biological, Mas não só pai biológico, spiritual. pai espiritual. Every man here Todo homem aqui has a spirit of a father tem espírito de pai. because we have the spirit of our father. Porque nós temos o espírito do nosso pai. So the same thing God did for us, Então a mesma coisa que Deus fez por nós, we do for other men. nós também fazemos por outros homens. When Jesus taught us to pray, Quando Jesus nos ensinou a orar, he said, pray this way. ele falou: ore dessa maneira. Our Father, Pai nosso, our Father. Pai nosso. He didn't say pray, oh great sovereign one, E ele não falou para você orar: oh grande Deus soberano, oh great creator. o grande Criador. He said pray our Father. Ele falou: ore nosso Pai. Why is that? Por que isso? Because we think in images. Porque nós pensamos em maneira de imagens. We don't think in words. A gente não pensa em palavras. We think in images. Tudo vem na nossa mente em imagens. And Father E Pai was an image era e é uma imagem that God placed in our mind and heart que Deus colocou na nossa mente e no nosso coração of who He is to de us. quem Ele é para nós. It's the highest manifestation, É o nível maior, the grandest image a maior imagem de todas God could give to que us. Deus poderia nos dar, He's our Father. que Ele é o nosso Pai. For many men, Para muitos homens, that's broken. isso está quebrado. The man who left, É o homem que foi embora, the man who wasn't there. o homem que não esteve lá. So our filter Então o nosso filtro, is toxic. o nosso filtro está intoxicado. And what we do here with Christian Men's Network E quando nós estamos aqui no nosso ministério, a rede de homens, is help men get clean, é para ajudar homens a limpar esse tóxico, to find a new filter, para colocar novo filtro, to know God para conhecer a Deus as my Father, como meu Pai, the one who is always there, aquele que sempre esteve lá, the one who loves me, aquele que me ama,
The one who never gives up. Aquele que nunca desiste. The one who thinks the best of me. Aquele que pensa as melhores coisas ao meu respeito. You are God's favorite. Você é favorito de Hit Deus. the man next to you and say, you're God's favorite. Dá um tapa no homem do teu lado e fala, você é favorito de Deus. Amen, amen, amen. Amém, amém. Put your hand on the shoulder of a man next to you. Coloca a tua mão no ombro do homem aí do seu lado. We're going to pray for each other. Vamos orar uns pelos outros. I want you to pray out loud for the man whose shoulder you touch. E eu quero que você ore agora pelo homem que você colocou a mão no ombro dele. Pray blessing over him. O abençoe com a sua oração. Pray strength. Ore por força. Pray prosperity. Ore por prosperidade. Pray love, Por amor. peace. Paz. Let's pray for each other. Come Vamos on. orar uns pelos outros agora. Father, I pray for Jonathan right now. I thank you for his life. I thank you for his ministry. I thank you for evangelism. I thank you for go. Father, I pray over him now in the name of Jesus. I pray the power, the anointing of the Holy Spirit. Be with him all of his days. Lord, bless him in Jesus' name. All of us. In Jesus' name. Just tell him 20 more seconds. 20 segundos mais de oração. Em nome de Jesus. All right, now pray a blessing over everybody. Just finish, close the prayer. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos cada homem que está aqui nesta manhã, cada pai, cada filho, cada avô. Pai, visita com graça, com prosperidade, com paz, com amor. Pai, que esses dias seja de renovo, que cada um saia daqui carregado da Tua presença, transformado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amen, amen. Amém. All right. Yeah, one more thing. Mais uma coisa. Okay, you can't tell my wife I told this joke, Você não pode contar para minha esposa que eu contei essa piada para você. okay? Tá certo? All right? Okay, got it? Got it? Okay. So it's on the camera? Tá sendo gravado aí na câmera? Oh, mama. Ai, ai, ai. It's okay. Ok, tá bom. So it's early in the morning. Uma manhã, bem cedo de manhã, Man is in his kitchen. o homem estava lá na cozinha dele, He's crying. estava chorando lá, His wife comes out. e aí a esposa dele aparece. Oh, what's wrong? O que está acontecendo? He says, do you remember when we were dating? E ele falou, você lembra quando a gente estava namorando? Yeah. Sim, sim. And your father caught us E aí o seu pai pegou a gente namorando, in the back seat of my car. tá no banco traseiro do nosso carro. Oh, yeah. O que terrível. And your father was the sheriff, the police. E o seu pai era a polícia, era o xerife da cidade. Oh, yeah. Sim, eu lembro. And your father, he said to me, E o seu pai me disse então, son, filho, you marry my daughter você casa com a minha filha or you go to prison ou você vai para a cadeia for 10 years. por 10 anos. She says, yeah. Ela falou sim. I would have been out today. Bom, hoje estaria sendo o dia que eu estaria sendo libertado. No, don't clap. Não bate palma não. Give somebody a high five. Say this is going to be a good day. Dá com um 5 aí, um high five aí para... Go ahead. Be seated. Pode se assentar. I'm going to show the PowerPoint now. Eu quero mostrar para você um PowerPoint aqui. Thank you, Marcos. Obrigado, Marcos. You are an awesome leader. Você é um líder Give excelente. Marcos a hand. Dá uma salva de palmas para o Marcos. Yeah.
Marcos and Glads and Gabby are working here. Marcos, Gladys, a Gabi. And he mentioned these books. Ele mencionou esses livros. And these are books that my wife's husband wrote. E esse aqui são os livros que o esposo da minha esposa escreveu. You got it? Yeah. You get it? Okay. But they're still good books. I want to show you what's happening around the world. Deixa eu te mostrar um pouco o que está acontecendo ao redor do mundo. Show the PowerPoint. Coloca o PowerPoint. Oh, I've por got some favor. photos from Brazil. Tem foto até do Here, Brasil let's go aqui. over here. Ó. Let's go over here. Aonde que eu aponto? Yes, there you go. Here we go. So, okay, this is Brazil. Aqui é o Brasil. Stuff's happening. Ah, Look at these guys. olha o que está acontecendo aqui, ó. Awesome. Maravilhoso. Okay, this is Vietnam. Aqui é no Vietnã. Good. Can you hear you? Can you hear you? Vietnam. Aqui é o Vietnã. So over 2,000 pastors Mais de 2.000 pastores are working with Maximize Manhood in Vietnam. estão trabalhando com o homem ao máximo no Vietnã. It's a communist country. É um país comunista. Okay, look at these young pastors Olha esses pastores jovens. with the materials in Vietnamese. Todo esse material está na língua vietnamita. This is my friend Phong Le. Esse é meu amigo Phong Lee. He has leading many men. E ele tem liderado muitos homens. For many years, Por muitos anos, he was the biggest drug dealer in Vietnam. ele era o maior traficante de droga do Vietnã. Then he went to prison. E aí ele foi para a cadeia. In prison, he met Jesus. E aí na cadeia ele teve um encontro com Jesus. But he said, what? E ele falou, o quê? How am I a man now? Como que eu posso ser um homem agora? How do I prove my manhood, Como my que eu- masculinity? Provo a minha masculinidade de agora. So he is watching a video E ele estava vendo um vídeo that was shot in Dallas. que foi filmado em Dallas. This is 3 years ago. Há 3 anos atrás isso. And he watched, oh, E ele estava vendo o filme lá, uau, that's it. é isso aí, Maximize manhood. homem ao máximo. So he goes to the office in Da Nang. E aí ele vai pro nome do escritório ali, procura, He gets the materials ele pega todo o material and he begins to train these young men. e ele começa a treinar esses jovens. They are former clients. Todos eles eram clientes antigos do tráfico. But he leads them to Jesus. Mas ele leva todos eles a Jesus. Lives are changed. As vidas sendo transformadas. Aleluia. Africa. África, This is in Rwanda. aí em Ruanda, Pastors meeting. a reunião de pastores, Reaching men for Jesus. alcançando homens para Jesus. This is Botswana. Em Botsuana, Wild for Jesus. eles estão loucos por Jesus. Strong men. And then in Egypt, No Egito, pastors in Arabic. pastores que falam árabe, These are all pastors. todos pastores. And now this is very new. E isso é muito novo. And now through all of Egypt, E através de todo o Egito, Jordan, a Jordânia, Marrakesh, a Marrakech and other countries, e outros países naquela região, Jesus is reaching men Jesus está alcançando e tocando o through homem. Maximize O Manhood. homem ao máximo. How do we change the future? Como que a gente muda o futuro? Touch the heart of a man. Tocando o coração de um homem. Amen? Amém? Let's see what else we got here. Okay, that's some of that. There's some of the other pastors. Outros pastores. There we go. That's some of our team. Parte da nossa equipe lá. Peru. Peru. This is okay. This is the next one. I'll tell you about this story. Deixa eu te falar dessa história aqui. But all over the world, Estamos em todas as partes do mundo. we are part of a movement. Nós somos partes de um movimento. Hundreds of thousands of men, Centenas de milhares de homens. millions of men. Milhões de homens. In Indonesia, Na Indonésia, over 1 million men mais de 1 milhão de homens have gone through Maximize Manhood. já passaram pelo curso Homem ao Máximo. In that nation, Naquela nação, 15 years ago, há 15? 15, 1 5, Há 15 anos atrás, was 95% Muslim. 95% eram muçulmanos. 95% Muslim. 95% muçulmanos. 4% Christian. Só 4% de cristãos. Today, Hoje, it's more than 30% followers of Jesus. mais de 30% são seguidores de Jesus.
God is doing a work Deus está trabalhando all over the lá em world. todas as partes do mundo. It was October of 2018. Em 2018, outubro, I walked into a church in Reno, Nevada, eu entrei então numa igreja ali and there was a young man at the book table. e tinha um homem ali na livraria. His name was Timothy. O nome dele era Timóteo, It's the man on the left. ou o homem aí da sua esquerda. I walk in, I have the cash, Eu entrei lá, conversei com ele. a little cash bag, right, for the materials. Ele tinha ali uma caixinha do dinheiro vendendo material. I said, Timothy, here's the change. E eu falei, Timóteo, aqui está o troco aí para os livros. It's $100 cash. Era $100 de troco. I gave him a brand new iPad. E aí eu dei um iPad novinho para ele. I said, okay, here it is. E ele falou, ó, tá aqui, ó. Now, here's the materials. Tá lá o material aqui. Jonathan, what I didn't know, Mas o que eu não sabia, he was a drug addict. que ele era um viciado em drogas. Meth, alcohol, Usava essa droga nova aí, and heroin. metafina, essa aí que você sabe. Alcohol and heroin. Heroína e álcool. And nobody E ninguém, for 8 years por 8 anos, who knew Timothy que conhecesse Timóteo, had ever given him cash. tinha nunca dado para ele $1 em dinheiro. So I give it here. E aí eu chego lá e dou para ele. What I also didn't know, Uma coisa que eu também não sabia, he had become a Christian. que ele tinha se tornado um cristão. But Mas the day before, no dia anterior, one day, um dia, here's the cash. e aí eu dou todo o dinheiro lá para ele. You can see on his shirt, Você pode ver na camisa dele, in English, it says cash. está escrito ali caixa. dinheiro. I asked him later. Aí depois eu perguntei para ele. I said, Timothy, what were you thinking? E eu falei, Timóteo, o que você estava pensando? He thought, oh, God is giving me a test. Eu estava pensando, oh, Deus está me testando aqui. My first day as a Christian. Meu primeiro dia como cristão, Here's cash. cheio de dinheiro na mão. Nobody gave him cash, Nunca ninguém tinha dado dinheiro para ele. but he did okay. Mas ele fez tudo bem nesse dia. And then he heard the story of Maximized Manhood. E aí ele ouviu a história do homem ao máximo. And he heard about the discipleship process. E ele ouviu sobre todo o processo do discipulado. And some men began to walk with him. E aí homens começaram a andar com ele. Now here's the backstory. E agora aqui a história, o pano de fundo. For 8 years he had been a drug addict. Por 8 anos ele foi um viciado em drogas. And every day, E todos os dias, for 8 years, por 8 anos, his father had prayed for him. o pai dele estava lá orando por ele. His father put him in rehab. O pai dele colocou ele numa clínica de reabilitação. He would leave rehab and relapse. Ele saía da clínica e usava droga de novo. His father tried everything, O pai dele tentou tudo que podia, but he never stopped loving him. mas ele nunca deixou de amá-lo. He never stopped trusting God. Ele nunca deixou de crer em Deus. One day, Um dia, my son will know Jesus. o meu filho vai conhecer Jesus. One day. Um dia. And for 8 years, E por 8 anos, while Timothy walked the streets of Reno, Nevada, enquanto Timóteo estava andando lá pelas estradas pelas ruas da sua cidade, his father prayed for him. o pai estava orando por ele. He had his friends pray for him. Os amigos estavam orando por ele. And so when he got maximized manhood, E quando ele pegou então o homem ao máximo, began the process. ele entrou no processo. He went to his father. Ele foi até o pai dele. He said, Dad, Ele falou, pai, at the end of this, no final disso, they will give us a sword. eles vão nos dar uma espada. I want that, E eu quero isso, but I want to do it together. mas eu quero fazer junto. So he and his father began to work together. Então ele e o pai dele começaram o processo juntos. I had shown him some photos. E eu mostrei algumas fotos para eles. This is in Peru. Isso aqui é no Peru. And he saw this. E ele viu isso. And then he saw this one. E ele viu essa aqui. I don't know. He saw this one. E ele viu essa aqui. He said, that's what I want E falou, é isso aí que eu quero. for me and my father. Para mim e para o meu pai. For 2.5 years, E por 2 anos e meio, they worked together, eles trabalharam juntos. went through the resources, Foram todos os recursos que tinham, went through the process. passaram por todo o processo. Then I got a phone call E aí eu recebi um telefonema from Timothy. do Timóteo, He says, hey, falando, ei, can you send me a sword?
você pode me enviar uma espada? He says, I know 6 months from now we do a ceremony, E eu falei, eu sei que daqui 6 meses nós vamos ter uma cerimônia, but can you send me a sword now? mas você já pode me enviar a espada agora? Because my father does not feel well, Porque o meu pai não está se sentindo muito bem. and I want him to be commissioned E eu quero que ele seja comissionado to get his sword, para receber a espada dele, even though he's sick. mesmo que ele esteja doente. I said, okay. E eu falei, tudo bem. Send him the sword. E enviei a espada para ele. See if, and there's the photo. E aí a foto. And Timothy gave his father a sword. O Timóteo deu uma espada ao pai dele. And there were some men around that bed together with them. E a gente sentou junto naquela cama com ele. And they prayed over Timothy and his father. E ele, o Timóteo e o seu pai oraram juntos. The man who never gave up on Timothy, O homem que nunca tinha desistido do Timóteo. never quit believing God, Nunca deixou de crer em Deus. never quit praying. Nunca deixou de orar. And then Timothy gave him the sword. E aí o Timóteo dá a espada a ele. And 6 hours later, 6 horas depois, after this photo, depois dessa foto, he went to be with Jesus. ele foi estar com Jesus. He's a faithful father, Pai fiel, father who never quit. pai que nunca desiste. Today, Timothy is doing very well. E hoje o Timóteo está desenvolvendo trabalho maravilhoso. And I texted him. E eu passei texto para ele. He drives a truck now, Ele dirige caminhão agora. a big truck. Caminhão grandão aí, bem I grande. texted him. E eu mandei texto para ele. I said, I'm going to tell your story Eu falei, eu vou te contar uma história about your dad. sobre seu pai. I said, I love you, Timothy. Eu falei, eu te amo, Timóteo. He said, tell the men in Brazil E ele falou, fala para os homens no Brasil to love the young men para amar os homens jovens and never quit. e nunca desistir deles. Timothy did that. O Timóteo fez isso. That's what a father is. E é isso que pai é. This is what legacy is. Isso que o legado é. My son Bryce is here now, O meu filho Bryce está aqui hoje. and I've asked him. E eu pedi a ele, Actually, Marcos asked him. na verdade foi o Marcos que Hey, pediu. whoa. Marcos told him. Na verdade o Marcos falou para ele. Marcos told him. Falou para ele, He said, you're going to speak. você vai falar. Last night you saw him with the music. Ontem à noite você viu ele tocando e cantando It was fantastic. e foi maravilhoso. Singing about a faith, how God is faithful. Cantando sobre a fidelidade de Deus. So I want to introduce you to my son Bryce. E eu quero então apresentar o meu filho Bryce para vocês. yeah, come on. Ele vai As he vir ministers. aqui. Come on, give Bryce a hand. Dá uma salva de palmas para ele. Yo! Just going? Go for it. Thank you, Dad. Obrigado, pai. I'm honored to be here. É uma honra estar aqui. It's amazing to see a group of men gathered together in the name of Jesus. É fantástico ver grupo de homens juntos no nome de Jesus. And I've been in a lot of these meetings over the years, as you can imagine, E eu já estive em muitas reuniões dessas nos últimos anos, como você pode imaginar. but it never gets old. Mas a gente nunca acostuma. So I'm honored to be here. Thank you, Marcos. Uma honra estar aqui. Fábio. Obrigado, Marcos. Fábio. This is an amazing event already. É evento excepcional. So I'm speaking about legacy. Estão falando sobre legado. Legacy isn't big, Legado não é uma coisa grande, it's small. é pequeno. Legacy isn't big, Não é grande, it's small. é pequeno. Legacy is not built because of great achievements, O legado não é construído por causa de grandes conquistas, but from small decisions. mas por causa de pequenas decisões. Legacy also doesn't happen by accident, O legado também não acontece por acidente, but with focus, mas com muito Attention. foco, atenção, care, cuidado. and I accidentally deleted a word, so I forgot what it was. E eu acidentemente apaguei as palavras aqui, não lembro mais o que era. That's how it goes. But whatever last word you want to fill in there, I'm sure it's Mas great. qual que é a última palavra que você quer adicionar ao que legado é? Effort, that was the word. Which one? Effort was the word. Esforço. Essa era a minha última palavra. I'm like George, I'm not a public speaker, Eu sou como o Jorge, eu não sou pregador público, so I'm just sharing. então eu só estou compartilhando com você.
So growing up, I loved competing in athletics. Quando eu era jovem, eu gostava muito de competir em exercícios Sports, e yeah. esportes, American football and basketball, especially. principalmente futebol e basquetebol. But for my entire life, I've always been very skinny, Mas por toda a minha vida eu sempre fui muito magrelo and because of that, was not very strong. e por causa disso eu nunca fui muito forte. And I know I'm still skinny, E eu sei que eu continuo magrelo, but years ago, mas alguns anos atrás I was so skinny, eu era tão magro I had to jump around in the shower to get wet. que quando eu estava debaixo do chuveiro eu tinha que ficar dançando embaixo do chuveiro para a água conseguir cair em cima de mim. So in order to get stronger and grow more muscle, Então, para que eu conseguisse ficar mais forte, ter mais músculos, I set a goal to gain 25 pounds, eu falei, eu 12 kilos. vou conquistar aqui, eu vou crescer 12 12, quilos. 13 kilos. And for a while, I was going to the gym E aí eu estava indo na academia, and lifting weights, levantando pesos, but nothing was really working. mas não era tudo que realmente estava me ajudando ali a ganhar os 12 quilos. I wasn't getting bigger, Não estava crescendo, I wasn't getting much stronger. não estava ficando muito mais forte. And then I learned about two things. E aí eu aprendi sobre duas coisas. One is called progressive overload Uma é sobrepeso progressivo and time under tension. e aquele exercício de alta pressão. Time under tension simply means the proper amount of pressure E o exercício com muita pressão é o exercício debaixo da pressão correta, over the proper amount of time, debaixo do tempo correto, or repetitions and weight. ou repetições de levantamento de peso. You pick a weight, Você pega o peso lift it as many times as you can, e levanta ele quantas vezes você conseguir, and you find out what your limits are. e aí você começa a descobrir os seus limites. Progressive overload means that I try to do more repetitions E o sobrepeso progressivo é eu querer conquistar mais levantamento de peso or more weight ou mais peso than the last time I did that workout. do que da última vez que eu levantei o peso. So if you do a particular workout Então, quando você está fazendo esse trabalho, with a particular weight one time, fazendo com o peso certo, no tempo certo, then the next time you pick up that same weight, daí na próxima vez você pega o mesmo peso you try to do more repetitions. e aí você tenta com aquele mesmo peso fazer mais repetições daquele exercício. And if you do more E repetitions, se você fizer mais repetições, then the next time you go in, na próxima vez que você for fazer, you do more weight. você vai fazer mais peso, pegar mais peso. Some of you have obviously been doing that. Alguns de vocês aí estão trabalhando o corpo, sabe disso. Some of you guys need to start. Alguns de vocês precisam começar. Because the only way muscles grow Porque a única maneira que o músculo cresce is by lifting more weight é levantando mais peso than you did the last time. do que você levantou no dia anterior. And how does that happen? E como que isso acontece? By consistently making the small decisions É através de pequenas decisões feitas consistentemente. of getting up out of my chair De eu me levantar da minha cadeira, and into my car entrar no meu carro and going to the place where the weight is. e ir até a academia ou lugar que o peso está. And it only happens with consistency Isso só acontece com muita consistência and time. e tempo. I will not see the results in a week Eu não verei o resultado disso em uma semana, or a month, num mês, but if I consistently do it, mas se eu consistentemente fizer isso, I see major changes aí eu vou começar a ver grandes mudanças to my body and strength. na minha força e no meu corpo. Not by focusing on building muscle, E o foco não é em construir músculos, but by focusing on lifting the weight. mas o foco é levantar peso. When I do that, the product is more strength, Então, quando eu faço isso, o produto é uma força maior, and the byproduct of greater strength mas o subproduto é uma força grande. is muscle growth. É o crescimento dos músculos. In the same way, Da mesma maneira, legacy is not built by focusing on legacy. legado não é construído você colocando o foco no legado. It's built by focusing on character. Você tem que colocar o foco no caráter. Legacy is a byproduct of character. O legado é sobre Deus, é sobre o caráter. Just as an architect's designs are useless without the materials to build, Da mesma maneira que uma planta do arquiteto não tem nenhum valor se ela não tiver o material necessário para construir aquela planta, so a man's legacy is unmet então o legado de homem também não combina without the attention to his character. sem a atenção necessária para o seu caráter. The rock
upon which legacy is built, Essa é a maneira que o legado é construído. and the rock upon which it's sustained. E é sobre essa rocha que ele é sustentado. Character can be defined and described O caráter pode ser descrito, definido, in many clever and colorful ways, de maneiras bonitas e maravilhosas, but one could argue it could be reduced to simply this: mas você pode argumentar e definir ele dessa maneira simples. the values you consistently uphold, Os valores que você consistentemente acredita e defende, regardless of your feelings independente dos seus sentimentos or the urgency to take an easier path, ou a emergência de pegar caminhos mais fáceis. or even more simply, the choices I make. Ou mais simples ainda, é sobre as escolhas que eu faço. I once heard it said that your values Uma pessoa uma vez disse que há valores or standards ou padrões, are not a line you try to raise yourself up to, não é algo que você está querendo se levantar para um nível maior, but a line you do not fall below. mas é um nível de vida que você põe que você não quer mais baixar esse nível. A man who operates on his values and principles, Um homem que opera, que vive sobre seus valores e princípios, shaped by the Word of God trabalhado, moldado pela palavra de Deus, and the call to practice the way of Jesus, e andando, praticando a vida com Jesus, will ultimately leave a legacy that lasts. ele vai finalmente deixar um legado que vai ficar para a eternidade. Simply by the nature of compounding small decisions. É simplesmente pela natureza de todo dia eu colocar um pequeno resultado em cima de mais um pequeno resultado, mais pequeno resultado. Again, legacy isn't big, De novo, o legado não é um negócio grande, it's small. é pequeno. It's kissing your children goodnight É beijando o seu filho, dizendo boa noite. and praying with them before bed. É orando por eles quando eles vão dormir. It's shutting off your phone and paying attention to your wife É desligando o teu celular e prestando atenção na tua esposa and your kids. e os seus filhos. It's being honest, É sendo honesto, faithful. fiel. It's practicing justice and mercy. É praticando justiça e misericórdia. It's forgiving those who have wronged you. É perdoando aqueles que têm feito coisas ruins contra você. It's following through on your word even when it's inconvenient. É mantendo a tua palavra, mesmo quando manter a tua palavra tem um custo alto para você. Each of these decisions are very small E cada uma dessas decisões são muito pequenas, in the moment they're made, no momento que elas são feitas, but very large mas são enormes, in the way they're experienced. da maneira que você as experiencia. It's practiced in seconds and minutes, Elas são praticadas em segundos, lived in days, vividas em dias, formed in months and years, formadas em meses e anos. and felt in decades. E aí elas são sentidas por décadas. If you want to leave a legacy E se você quer deixar um legado, that you and your children can be proud of, que os seus filhos vão ficar orgulhosos de você, then you don't focus on what you are leaving for your children when you die. então você não tem que ficar focando no que você está deixando para os seus filhos no dia que você morrer. Focus on how you are loving them while you're alive. Você tem que focar como você está amando eles enquanto você está vivendo com eles. My grandfather started Christian Men's Network over 40 years ago O meu avô começou o ministério Homem ao Máximo há 40 anos atrás, with a book he wrote called Maximize Manhood. e ele escreveu o livro Homem ao Máximo. This took him all over the globe, E esse livro levou ele por todas as partes do mundo. where he spoke in stadiums and churches, E ele falou em estádios e igrejas, men's meetings and conferences. reuniões de homens, conferências. Thousands came from all over to hear him speak. Milhares de homens vieram até ele para ouvi-lo. My father now carries that ministry O meu pai hoje carrega essa tocha desse ministério and has even expanded its reach. e até expandiu e cresceu ainda mais. And he now travels the globe, E agora ele viaja o globo da terra, preaching the same message my grandfather preached, pregando a mesma mensagem que o meu avô pregava, even writing books of his own. até escrevendo livros dele mesmo. They both have made an impact on the kingdom Ambos, meu avô e meu pai, já criaram um impacto no reino that will be felt for que generations. vai ser sentido por gerações. But I'm not standing here because of the greatness Mas eu não estou aqui hoje por causa da grandeza of these achievements, desses dois homens, das conquistas deles. but I am standing here because of the character my father displayed to me Mas eu estou aqui por causa do caráter and the way he loved me. The way he loved me
Eu não estou aqui por causa do que ele fez, mas por causa do caráter e da maneira que ele me ama. my siblings, Os meus irmãos and most importantly, e, mais importante, the way he loved my mother. mais importante, a maneira que ele ama a minha mãe. He's going to make me cry. Agora eu vou fazer ele chorar. Mas ele me fez chorar. He practiced forgiveness and grace, Ele tem praticado perdão e graça. imparted wisdom to me when I needed it most. Ele tem compartilhado sabedoria para mim nos momentos que eu mais precisei. He paid attention to me Ele prestou atenção em mim. and made me feel as though he cared. E ele me fez sentir que eu tinha alguém cuidando de mim. He kissed me goodnight, Ele me beijou dizendo boa noite. came to all my basketball and football games, Ele foi ver todos os jogos de futebol e basquete que eu joguei. fought for me, Ele lutou por mim. and stood beside me, E ele esteve ao meu lado na caminhada. even when it was hard to do so. Mesmo quando foi muito difícil de fazer. He made me a priority in his life, Ele me fez uma prioridade na sua vida. even when his work took him all over the world. Mesmo quando ele tinha que trabalhar em todas as partes do mundo. He did the small things, Ele fez as coisas pequenas. and in turn, has shaped the way I walk in this world. Dessa maneira, o que veio do interno dele me moldou a maneira que eu vivo hoje o meu dia. When I was going through a particularly difficult time in my life, E quando eu estava passando por um momento muito particular, difícil na minha vida, in which I saw no easy way out of, e eu não conseguia ver nenhuma saída fácil daquela situação, another mentor of mine told me, um outro homem me disse: make the next right decision. faça as próximas decisões corretas. Make the next right decision. Faça a próxima decisão correta. So if you want to leave a legacy for your children, Então, se você quer deixar um legado para os seus filhos, if you want to make a greater impact in this world than you can imagine, se você quer criar um impacto muito maior nesse mundo que você consiga imaginar, it won't happen because of the monuments you built não vai ser da maneira que você acha que vai construir. or the great business you started Não vai ser por causa dos grandes negócios que você desenvolveu, or the money you've made. ou por causa do monte de dinheiro que você tem. It will happen because of the small choices you make Vai acontecer por causa das pequenas escolhas que você faz, every day todos os dias. to love your wife, Amando sua esposa, love your children, amando seus filhos and love our God. e amando a Deus. So if you want to leave a great legacy, Então, se você quer deixar um grande legado, make the next right decision. faça a próxima decisão correta. Lift the weight. Levante o peso. It starts in the home. Começa dentro de casa. It's built in quiet, É criado, construído na quietude, no oculto, but echoes in eternity. mas o eco é por toda a eternidade. God bless. That was awesome. Stay here for a minute. That was awesome. Yes, everybody stand up, stand up. Vamos ficar em pé. You know, what a man does in life becomes history. O que o homem faz na vida se torna história, But what he puts into motion becomes his legacy. mas o que ele põe em movimento se torna legado. And what I want to do right now O que eu quero fazer nesse momento is just a move of the Holy Spirit. é um mover do Espírito Santo, Because some of us are here today. porque alguns de nós estamos aqui hoje. And I've got 3 children, Eu tenho 3 filhos, 9 grandchildren, 9 netos, some Vovo, yeah? vovô. Vo. And I love that. E eu amo isso. But you're here today, Mas você está aqui hoje, and your son or your daughter are not following Jesus. e o seu filho ou sua filha não estão nos caminhos de Jesus. And you see this, E você vê isso. and you say, I want that. Você fala, é isso que eu quero. And we want to pray with you right now. E nós queremos orar por você agora. We want to pray for your son, Queremos orar pelo seu filho, pray for your daughter. pela sua filha, Because God has never given up on your child. porque Deus nunca desistiu da sua herança. He has a heart of a father. E esse é o coração de um pai.
He has the heart of a father. É o coração de um pai. He doesn't look. Ele não olha, I don't look at my children eu não olho o meu filho and think, which one's my favorite? e fico pensando, qual que é o meu filho favorito, predileto? Right? Certo? But sometimes we think God Mas muitas vezes nós achamos que Deus has a favorite. tem um favorito. Has a favorite. Tem um favorito. Oh yeah, that guy. Ah, não, aquele cara é o favorito. That man. Aquele lá. But he loves us all with a passion. Mas ele ama todos nós com paixão. And God loves your daughter. E Deus ama sua filha. And God loves your son. E ama seu filho. And he's never given up on him. E ele nunca desistiu de nenhum deles. If you're here right now Se você está aqui nessa manhã and your son or your daughter e o seu filho e a sua filha are not following Jesus, não estão seguindo Jesus, we're going to pray with you. nós vamos orar por você. Raise your hand. Levanta a sua mão. Raise your hand. Levanta a sua mão. No. Just only those who have a son or a daughter Somente aquele que tem o filho ou a filha que não estão andando nos caminhos do Senhor, levanta a sua mão. not following Que Jesus. não estão seguindo Jesus. If your son or your daughter are not following Jesus, raise your hand. Se o seu filho ou sua filha não estão nos caminhos de Jesus, levanta a sua mão agora. Okay, look around and find a man with his hand up. Olha aí ao seu redor, acha um homem aí que está com a mão levantada. Move over there. Ah, vai lá, faz um círculo ao redor dele. Come on, move around, move around. Faz move um around. círculo ao redor desse homem que está com a mão levantada. Put a hand on his shoulder. Coloca a mão sobre o ombro dele. We're going to pray for each other. E nós vamos orar uns pelos outros. Pray the power of God. Orar pelo poder de Deus. Come on, we're going to pray for heaven Nós vamos orar pelos céus. to arrive in your daughter's life. Para que os céus cheguem na vida da sua filha. Protection over your little girl. Que toque na sua filha pequena. Protection over your son. Toque no seu filho. The power of God. O poder de Deus. Come on, begin to pray for that Vai man. lá, meu irmão, começa a orar por esse homem. Ministra na Our vida hearts dele. break as a father. O nosso coração fica quebrado como pai. Come on, pray. Ore. Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua presença amorosa aqui nesta manhã conosco. Pai, quando oramos agora por esse pai que está com seu coração quebrado, porque o filho e a filha não estão andando com o Senhor nos caminhos de Jesus. Pai, toca este homem agora, traz conforto e traz esperança e traz força para batalhar pelo seu filho e pela sua filha. Mas pedimos também, Pai, que o Senhor envie anjos agora para alcançar este filho e esta filha, aonde eles estiverem. Espírito Santo de Deus, toca agora na vida desse filho, na vida desta filha. Ministra, traga-os de volta para o aconchego do Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos nesta manhã que as cadeias do inferno estão sendo derrubadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho do homem, se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, como igreja, nós dizemos: toda a obra do diabo contra nossos filhos, nossas filhas, estão destruídas em nome do Senhor Jesus Cristo. E profetizamos que nós e a nossa casa, as nossas gerações, servirão ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Hallelujah. Amém. Hallelujah, hallelujah. Come on. Vamos Give lá, the meu Lord irmão. applause. Jesus. All right, turn to 4 or 5 men. Vira aí para 4, Give 5 them a hug and homens. tell them I love you. Dá um I abraço love you, forte e brother. fala: eu te I amo. love you, brother. Dá um abraço forte e fala: eu te amo.
Let's go there. All right, maybe seated. Maybe seated. Você pode se assentar, meu irmão. Amen. Now, I want to remind us of something Eu quero nos lembrar de uma coisa. that what we carry out of today O que nós carregamos da partir de hoje aqui is not just more information. não é mais informação. These books and materials are not about information. Esses livros, esses materiais não são sobre informação. It's about a revelation of Jesus Christ. É sobre uma revelação de Jesus Cristo. The men of Ephraim Os homens de Efraim that turned back in the day of battle, que fugiram, nós lemos ontem, eles fugiram da batalha. they had information. Eles tinham informação. They had weapons, Eles tinham espadas, flechas, but they didn't have a revelation mas eles não tinham revelação of who God de is. quem Deus era. In 1 Corinthians chapter 4 verse 15, Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, Paul is speaking to the men of Corinth. Paulo está falando com os homens de Coríntios. Turn to the guy next to you and say, "Write this down for me." Fala para o homem ao seu lado, escreve, toma nota disso que nós vamos falar agora. Write this down for me. Escreve isso aí. Primeiro Coríntios 4:15. 1 Corinthians 4:15. 1 Coríntios 4:15. Paul is talking to the people of Corinth. Paulo está falando com as pessoas de Coríntios. He's describing how he loves them. E ele está descrevendo a maneira que ele os ama, To help them understand his motivation. para ajudá-los a entender a motivação de Paulo. He says, "You might have 10,000 instructors in Christ, E ele diz assim: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, yet you have not many fathers. vocês não têm muitos pais. In Christ I have begotten you through the gospel." Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do He Evangelho. said, "You might have 10,000 instructors, E ele falou: talvez vocês tenham 10.000 instrutores, mentores, but not many fathers." mas não tem muitos pais. Here's the key. E aqui está a chave. An instructor Um mentor, o tutor, tells you what he knows, ele fala o que ele sabe, but a father mas o pai, gives you who he is. ele te dá o que ele é. An instructor gives you the knowledge in his head, O tutor passa para você o conhecimento que ele tem na sua mente, but a father gives you the love in his heart. mas o pai passa para você e te dá o amor do coração dele. Love changes everything. O amor transforma todas as coisas. God said, "Love him, Deus disse: ame a Deus love others." e ame ao próximo. The role of a good father O papel do bom pai is not to raise a great son. não é criar um grande filho. The role of a good father O papel de um grande pai is to raise up another good father. é gerar e criar um outro grande pai. Every day this week, Todos os dias nessa semana, Bryce has been on his phone Bryce está no seu celular, on FaceTime no FaceTime, with 3 little boys, com seus 3 not so pequenos filhos, 3 homens, 3 young men, 3 jovens homens, William and Jude and Elliot. William, Jude e Elliot. William, Jude, and Elliot. They are his stepsons. You know, Eles são seus filhos adotivos. 5.5 years ago, 5 anos e meio atrás, I had just left Chicago, eu tinha acabado de sair de Chicago. where I had been with Bryce and his wife Sarah. Eu tinha estado com o Bryce e a sua esposa Sarah. They had been married for 7 weeks. Eles tinham estado casados por 7 semanas. She had been very ill for a year and a half. E ela tinha estado doente por 1 ano e meio. When Bryce called me, E quando o Bryce me chamou, August of 2018, em agosto July, de August, 2018, he said, "Dad, they have no hope for Sarah. ele falou: pai, eles não têm nenhuma esperança para Sarah. They were just dating, Eles estavam ali namorando a situação, but he was taking care of her mas ele estava tomando conta dela, because she had cancer." porque ela tinha câncer.
And he said, the doctor said there's nothing else they can do. E ele falou, o doutor falou que não tem nada que eles possam fazer. I said, Bryce, what are you going to do? E eu falei, Bryce, o que você vai fazer? He said, Dad, I'm going to marry her. E ele falou, bom, pai, eu vou me casar com ela. Knowing that the doctors gave no hope. Sabendo que os doutores estão dizendo que não tem nenhuma esperança. That's a warrior. Esse é um guerreiro. That's a warrior. Esse é um guerreiro. They were married 7 weeks. Eles foram casados por 7 semanas. We saw them in Chicago. Nós os vimos em Chicago. I flew here to be with Marcos. E aí eu voei de lá para vir encontrar o Marcos aqui. With Doug and Ed Preston. Estava o Doug e o Ed também nessa viagem. We were in Curitiba. We were in Brasilia. Nós estávamos em Brasília. And I got a phone call. E aí eu recebi uma chamada telefônica. And it was my son. Era o meu filho. And he said, Sarah is going to be with Jesus. E ele falou, pai, a Sara foi para estar com Jesus. So last night, E então, na noite anterior, when he sang with Pastor Massal, quando ele cantou com o pastor Massal, he sang, all my life, ele falou, toda a minha vida, God has been faithful. Deus tem sido fiel. All my life, Toda a minha vida, he has been good to me. ele tem sido bom para mim. That's the heart of a warrior. Esse é o coração de um guerreiro. That's the heart of a warrior. Esse é o coração de um guerreiro. Now, watch this. Agora, preste atenção nisso. So as a father, Então, como um pai, you hold your children close você abraça e traz seus filhos para bem perto. and you teach them. E você os ensina. But you don't just teach them with information. Mas você não ensina somente informações para eles. You teach them out of your life. Você ensina a partir da sua própria vida. They watch you. Eles estão observando você. How do you respond Como você reage in the difficult times? nos tempos de dificuldades. How do you live? Como você vive. We owned a business. Tem um grande negócio. There were difficult moments. Tem momentos difíceis lá. He mentioned my wife Judy, Ele falou da minha esposa, Judy, his mother, a mãe dele. and he watched how I loved his mother. Ele fica olhando como eu amo a mãe dele. You know this. Você sabe disso? The most important thing A coisa mais importante a man can do for his children que o homem pode fazer para os seus filhos is to love their mother. é amar a mãe deles. Now, amen. You may not be living with their mother, Talvez você até não esteja vivendo com a mãe deles, but how you treat their mother, mas como você trata a mãe deles, they will see. eles vão ver. I remember Coach McCartney said this. Eu lembro que um técnico McCarthy disse isso. It's a very difficult thing. Isso é uma coisa muito difícil. He said, your wife's face Ele falou, a face da sua esposa is a reflection of your heart. é uma reflexão do seu coração. See, what's in your heart, O que está no teu coração, in your spirit, no seu espírito, is what will come out in your wife's life. é o que vai sair da face, do rosto da sua esposa. My wife said, make sure you tell them this, Minha esposa falou, olha, tenha certeza que você diga isso a eles. that when you came home Que quando você veio para casa, after a long business day depois de uma viagem de negócios, or after a long trip, ou depois de uma grande viagem, when you walked in the door of our house, quando você entra na porta da nossa casa, you belong to the children. você pertence aos filhos. At that moment, Naquele momento, I didn't decompress, eu não descompressurizei. have my own time. Eu preciso do meu próprio tempo. I would do that Eu faria isso before I came home. antes de eu chegar em casa. Hit the guy next to you and say, this is for you. Bate no cara do seu lado aí e fala, isso é para você. This is for you. É para você. So decompress before you come home. Você tem que despressurizar antes de chegar em casa. So when you walk in the house, Então, quando você entra na tua casa, you're engaged with your children. você está engajado junto com seus filhos. Because they don't live by information. Porque eles não vivem pelas informações, They live by your heart. eles vivem através do seu coração. How you hug them. Como você os abraça, How you love them. como você os ama. And that's what builds their character. E é isso que constrói o caráter.
Their character is built O caráter deles é construído out of your character. por causa do seu caráter. Now, let me show you two things. Deixa eu te falar duas Two coisas. stories we'll finish up. Duas histórias e nós vamos terminar. Let me show you a picture of a ship. Deixa eu te mostrar uma foto de uma You have the picture of the boat a foto do navio. of you. 1944, 1944, there's World War II, a Guerra Mundial II, the greatest naval battle in history. a maior batalha naval na história. October of 1944. Outubro de 1944. This is the USS San Pedro. Esse aí é o navio chamado USS São Pedro. It's one of 300 ships that are in that battle. É um dos 300 navios que estava naquela batalha. The Imperial Japanese Navy Eles estavam passando ali com toda a marinha against the Allied forces. contra a força dos aliados. It's the pivotal battle in World War II. É uma batalha, tem o nome dessa batalha na Guerra Mundial II. And on the second day of that war, E no segundo dia daquela guerra, the Japanese unleashed the kamikaze airplanes. aí os japoneses liberaram os kamikazes. Brave men with planes with explosives. Homens, soldados fortes com seus aviões que vinham e derramavam seus explosivos. Would give their life crashing into a ship. Eles eram kamikazes porque eles vinham com seu avião e davam a sua própria vida explodindo com o avião. On that first day, they destroyed over 20 ships. E naquele primeiro dia eles destruíram mais de 20 navios. On the second day, No segundo dia, there's a young sailor tem um jovem marinheiro aqui. on the foredeck of that ship. Ele estava no quarto lugar ali no navio. And the kamikaze starts coming right for him. E o kamikaze estava vindo na direção dele. And he cries out, E ele começa a gritar: "Oh God, Deus, save my life. salva a minha vida. I will follow you Eu vou te seguir all the rest of my life. por todo o resto da minha vida. Oh God, Oh Deus, save my life. salva a minha vida. I will follow you all Eu my vou te seguir toda a minha vida." life." And unexpectedly, E de uma maneira inesperada, that airplane dove, aquele avião cai. missed the ship, Ele não conseguiu atingir o navio. went underneath. Ele cai do outro lado. Sailor was saved. O marinheiro foi salvo. 3 months later, 3 meses depois, he landed in San Diego ele chegou em San Diego and totally forgot that prayer. e totalmente esqueceu a oração que ele tinha feito. Just began to live his life, E começou a viver a vida dele. not following God. Não andando com Deus. He went to work in construction. Ele entrou no trabalho de construção. There's a man named Raphael Junto com, o nome dele era Rafael. that was his boss. O chefe dele era Rafael. And Raphael would occasionally talk to him about Jesus. E Rafael de vez em quando falava sobre Jesus com esse marinheiro. The young sailor said, "Oh, I did that when I was a child. E esse jovem marinheiro dizia: eu andava com ele quando era jovem. Not now." Não mais. But Raphael began to talk to him Mas Rafael continuava falando com ele. every week. Toda semana. Little word, Uma pequena palavra, little comment. um pequeno comentário. And one day, E um dia, Raphael said, "Go to church with me." Rafael chegou para ele e falou: vamos para a igreja comigo. Young sailor said, "No, no, no." Ele falou: não. But the next week, Mas na semana seguinte, Raphael asked again. Rafael convidou ele novamente. He said, "No, no, no, no. E ele falou: não. I went to church as a child. Eu fui para a igreja quando era criança. No more." Não vou mais. The third week, Terceira semana, Raphael says, "Go to church with me." Rafael falou: vamos para a igreja comigo. The young sailor, O jovem marinheiro, on Friday afternoon, na sexta-feira à tarde, says, "Okay, ele falou: tá bom, I'll go Sunday night." domingo à noite eu vou. And that Sunday night, E naquele domingo à noite, in that little church, naquela pequena igreja, San Diego, California, lá na Califórnia, em San Diego, that young sailor, aquele jovem marinheiro, with Raphael beside him, com o Rafael do seu lado, accepted Jesus Christ. as his aceitou Lord and Jesus Savior. Cristo como seu Senhor e Salvador. Raphael
Rafael, had the heart of a father. ele tinha o coração do pai. Never gave up on that young Ele sailor. nunca desistiu da vida do marinheiro. Spoke to him about Jesus. Falou para ele sobre Jesus Invited him to church. e o convidou para a igreja. And then over the following months, E aí nos meses seguintes, began to mentor him, começou a mentoreá-lo, teach him. ensiná-lo. And 35 years later, E 35 anos depois, that young sailor, aquele jovem marinheiro, now grown up and in the ministry, agora já crescido, maduro e no ministério, wrote a book escreveu um livro called Maximize Manhood. chamado O Homem ao Máximo. That young sailor, Aquele jovem marinheiro, because of Raphael. por causa do Rafael. Every man here Todo homem aqui is Raphael. é Rafael. Hit the guy next to you and say, "You're Raphael." Bate no cara do teu lado e fala, você é Rafael. Every man here Todo homem aqui is a Raphael. é um Rafael. We called him Uncle Ralph. A gente chamava ele de tio Ralph. He was never famous, Nunca foi famoso, never had a large company. nunca teve uma empresa grande, He was a faithful man mas foi um homem fiel. who invited men to church. Aqui convidava homens para a igreja. Changed my father's life Mudou a vida do meu pai and changed the lives of many men e tem mudado a vida de muitos homens around the world. ao redor do mundo. It's the small things São as pequenas coisas that make legacy. que faz o legado. I'll finish with this. E eu vou terminar com isso. Finish with this. Terminar com isso. It's Luke chapter 15. Lucas capítulo 15. And there's 3 stories in Luke chapter 15. E tem 3 histórias lá em Lucas capítulo 15. It's the story of the lost sheep, A ovelha perdida, story of the lost coin, a da moeda perdida story of the prodigal son. e do filho pródigo. It speaks of our ministry. E está falando do nosso ministério. When sheep are lost, Quando as ovelhas estão perdidas, you have to go get them. você tem que ir lá e buscá-las. They don't know where they are. Elas não sabem onde elas estão. A coin Ou uma moeda speaks of somebody who has value fala de alguém que tem valor in the house, na casa, but it's covered up. mas está encoberto. And so what we do Então o que nós fazemos, is reveal the value in that man's life. nós revelamos o valor na vida daquele homem. That's what a father does. É isso que o pai A faz. father reaches into the heart of a child, O pai alcança dentro do coração de um filho pulls out their future, e coloca, e mostra o futuro deles. shows it to them. Mostra isso para eles. Then there's the prodigal son. E aí tem o filho pródigo. A son knows the way home. O filho conhece o caminho de volta para So casa. the father didn't go get him, Então o pai não foi buscá-lo, but he believed in him. mas ele creu nisso. He knew one day Ele sabia que um dia he'd come home. ele viria de volta para casa. Now look at that story with me. Olha para essa história comigo. It says the son came to the father. Fala que o filho veio até o pai. It doesn't say he demanded I demand my share. E ele não fala que ele ficou ali cheio de It exigências. says he asked the father. E ele perguntou ao pai See, he was going to get 1/3. que se ele poderia ganhar 1/3 ali da herança. The older son gets 2/3. E o outro filho ficaria com 2/3 da herança. We don't know what the older son was like. A gente não sabe a história do outro filho. We see him later. A gente vê ele no final da história. Maybe he wasn't very nice. Talvez ele não era um cara legal. Maybe the young man Talvez o jovem was done. já estava saco cheio. Yeah. Done. Done. Saco cheio. The older son, E o irmão mais velho, you're going to work for me. você vai trabalhar para mim. The young son, O filho mais jovem, now I'm out. eu saí, vazei. Says he went away, E aí ele foi embora. lost his money. Perdeu todo o seu dinheiro. But what did he do? Mas o que ele fez? Look at what it says. What Olha o did que he ele do? fala. What does it say? O que ele diz? It says he began to knock on doors. Ele falou que ele começou a bater nas portas. And he talked the man into giving him a job. E ele começou a pedir que dessem trabalho, um serviço para ele. His father had taught him identity. O pai dele tinha colocado identidade dentro dele. He lost it in riotous living. Ele perdeu da maneira que ele estava vivendo, But at the lowest part of his life, mas no momento mais obscuro da vida dele, it says he came to himself. ele diz que ele voltou a si mesmo. He came back to his identity. A mente dele, o entendimento dele voltou. See, that's one of the most important things you give your son or your
daughter. Sabe, isso é uma das coisas mais importantes que você dá para o seu filho, para sua filha, é essa identidade, é o DNA dele. Identity. A identidade. That's what our Father gives us É isso que o nosso Pai Celestial nos in dá Christ Jesus. em Jesus Cristo. Stand up with me, please. Levanta comigo. Now here's what that father did. E é isso que aquele pai fez. This is awesome. Isso é excepcional. Jesus told this story Jesus contou a história. to tell us what our Father is like for us. E ele nos mostrou como nosso Pai é para nós. That son came, Aquele filho vem, went away, aí ele fugiu, foi embora, but the father had taught him. mas o pai tinha ensinado a ele. The father had given him a center. O pai tinha dado para ele princípios, valores. The father had held him close. O pai já tinha abraçado ele. And in his journey away, E aí nessa jornada peregrinosa que ele estava fazendo, like Timothy McGivney como Timóteo tinha feito, and his father, e o seu pai, his father never gave up o on him. pai dele nunca desistiu dele. And every day, E todo dia, every morning, toda manhã, that father would go out and look, o pai ia lá na estrada e olhava, knowing one day, sabendo que um dia my son will o come meu back. filho vai voltar. One day he'll be here. Um dia ele vai estar aqui. And that's our father. E esse é o nosso pai. That's who he is to you and me. É isso que ele é para você e para mim. And that E isso, is the revelation essa é a revelação that you and I carry que nós carregamos to the men in our world. para os homens ao nosso redor no mundo que vivemos. God loves you with a passion. Deus te ama com uma paixão. He's never given up on you. Ele nunca está desistindo de você. It doesn't matter how much you know, Não importa o quanto você tem de conhecimento. it matters who you know. Importa quem você conhece. And your father has given you his heart. E o pai dele, o seu pai te deu o coração And the dele. father of the prodigal son O pai do filho pródigo never gave up. nunca desistiu. Never gave up. Nunca desistiu. Never gave up. Nunca desistiu. There's not one man Não tem nenhum homem on the face of the earth na face da terra that God has turned his back on. que Deus virou suas costas para ele. Not one man Não tem nenhum homem na is terra beyond the reach of que grace. esteja além do alcance das orações. When we leave this place, Quando nós saímos desse lugar, we carry the spirit of a father. nós recebemos o Espírito do Pai. We love our neighborhood. Nós amamos o nosso próximo. We love our city. Nós amamos nossa We, vizinhança, nossa we cidade. love the men in our church. Nós amamos os homens da nossa igreja. We never give up on them. Nós nunca desistimos deles. We never quit loving them. Nós nunca desistimos de amá-los. It's not about filling their head with information. Não é enchendo a cabeça deles com informações. It's about filling their heart É sobre encher o coração with deles the revelation of Jesus com a Christ. revelação de Jesus Cristo. That's our mission, Essa é a nossa missão. to carry Jesus. Carregar Jesus. And the good news E as boas novas is that God loves you é que Deus te ama as a father. como Pai. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you Pai, nós te louvamos for this time this morning. por esse tempo nessa manhã. I thank you Eu te louvo this next few moments por esses próximos as momentos we aqui. move into a time of prayer. Quando nós vamos entrar no momento de oração. That, Father, I thank you. Pai, eu te louvo. Your Holy Spirit, O seu Espírito Santo. you breathed on the disciples. O Senhor soprou sobre os seus discípulos. Receive the Holy Spirit. Receba o Espírito Santo. Every man here, Todo homem aqui, filled with your presence. cheio da tua presença. Presence of a father. A presença de um Pai. A father who never gives up. Pai que nunca desiste. Father who loves us with a Pai passion. que ama com a paixão. A father who sent his son. O Pai que enviou o seu Filho. A father who loved us. O Pai que nos amou. He sent his only son, Ele enviou o seu próprio e único Filho who gave his life para dar a sua vida, that we might be saved. para que a gente possa ser livre. Thank you, Father. Obrigado, Pai, Every man here, por todo homem aqui, filled with your presence, cheio da tua presença, filled with your strength, cheio com a tua força, filled with your power. do teu poder. That same spirit Aquele mesmo Espírito that raised Jesus from the que dead ressuscitou Jesus dos mortos lives in us vive em nós, because you are porque o Senhor é the good Father. o bom Pai And our legacy e o nosso legado is Jesus. é Jesus. Our legacy Nosso legado is é Jesus Jesus in the hearts of men. no coração dos homens. In the name of the Father, Em nome do Pai, Son, Filho, Holy Spirit. Espírito Santo. Amen. Amém. Give 10 men a high five. Dá high five para 10 homens aí e fala: é tudo sobre Jesus. It's all about Jesus. Tudo sobre Jesus. Thank you. Thank you.